Oi, pessoal, boa noite. Na verdade, eu coloquei aqui o tema inovação em medicina, mas a gente vai mudar para inovação em saúde. Eu soube agora que tem outros cursos também. E aqui vai ser um bate-papo mais para mostrar a minha trajetória, para ver se estimula vocês, de certa forma, aqui no Piauí, tentar fazer alguma coisa diferente. Eu vou passar super rápido algumas coisas que já está o adiantado da hora, realmente já está tarde, todo mundo cansado. Então, uma coisa que eu vi na palestra é que a gente sempre se pergunta e sempre vê alguns cases de sucesso, e aquele inovador com 19 anos não se formou, não se graduou e já quer abrir a empresa dele e acha que vai ter sucesso. Isso é o que dá errado na prática, entendeu? Com esse exemplo agora do fundador do Instagram, a gente viu, ele fez tudo, fez a graduação dele em Stanford, MBA, pós-graduação, etc. Estava preparado para abrir empresa. O que ele foi fazer? Não, vou entrar com a empresa para aprender um pouquinho mais, porque a chance de sucesso dele seria bem maior, porque ele iria abrir a cabeça dele. Então, esqueça isso de não vou estudar, não vou batalhar, aprender com quem já seguiu um caminho. Então, assim, o mais importante é isso, é passar pela graduação, passar super rápido. Isso aqui, quando eu estava na faculdade, a gente acabou tem uns 13 anos já. Vamos passar aqui na medicina. Depois a gente fez a residência na Santa Casa de São Paulo, acho que um dos prédios mais bonitos. Dali saiu a faculdade da Escola Paulista de Medicina, a própria USP, quando surgiu, utilizou a Santa Casa por muito tempo, onde eu fiz cirurgia geral. E o que é mais importante, essa palavra que veio do inglês, serendipidade, na verdade, é assim, mostra uma coisa que também não é só estudar, não é só trabalhar, você precisa viver e ter os seus contatos fora daquele ambiente ali, porque muitas coisas, para eu formar a empresa que eu tive hoje, o que a gente fez? Eu dei aula no Dom Barreto de Física, comecei dando aula no Barreto de Física, depois Biologia, e um dia eu tinha uma ideia e vi um ex-aluno meu, até na Fátima Bernardes, mostrando um óculos de realidade virtual para tratamento de fobias. Então, ele já era um amigo próximo. Na mesma hora eu liguei para ele, cara, vamos trabalhar junto, tem algumas ideias, e daí surgiu o que a gente tem hoje, que é o DocDo. Ou seja, esses ambientes também fora do trabalho também é importante, então não só ficar 24 horas trabalhando, você precisa ter seus amigos, você precisa ter um ciclo social e frequentar locais que você vai ter pessoas que tenham a tua mesma visão, que isso vai fazer, eu acho, uma diferença muito grande. Aqui era uma aula que eu tinha feito para medicina, então só para mostrar, depois residência de urologia, e quando você pensa assim, acabei a residência de urologia depois de 11 anos, 6 anos de faculdade, 5 de residência, sua mãe louca, volte para casa, meu filho, você já fez tudo, venha trabalhar, aí que você tem que pensar o que eu vou fazer de diferente a mais do que os outros, porque o mercado, principalmente para vocês, já tem muita gente no mercado, então vocês precisam de um diferencial, precisam sair daquele basal. Eu fui para a França, Daniel também, eu fui para Créteil, que é o subúrbio de Paris, que tinha um hospital Henri Mundot, que começou as primeiras cirurgias robóticas no mundo, começaram lá, então ele já vai procurando quem que é o melhor naquela minha área, o que eu quero aprender, e vai atrás. Aqui, esse cara foi o cara que inventou a prostatectomia por vídeo, junto com, na verdade, em 2 hospitais distintos, com o Claude Abu e o Bertrand Guillenot. Então eu tive a oportunidade de aprender com os dois. Tanto inventaram a cirurgia por vídeo em 97, quanto depois a cirurgia robótica. E aí eu voltei para Teresina para começar a trabalhar, só que sempre pensando, está faltando alguma coisa, eu preciso aprimorar mais. Eu fui convidado pela Universidade de Leipzig para dar aula lá, operar um tempo. Então, na Universidade de Leipzig, tinha esse grande, um dos maiores urologistas, na minha opinião, de todos os tempos. Um cara extremamente habilidoso, Stolzenburg. Ele que me convidou para trabalhar com ele um tempo, dar aula nesses cursos internacionais de laparoscopia avançada, que eram russos na época. Então, isso aqui foi muito recente, isso foi 2014, tem 5 anos apenas. Aqui foi um jantar na casa dele, sempre vendo o seguinte, se você
a tua vida no trabalho é importante, mas a vida social fora daquilo, você cultivar boas amizades, boas pessoas acho que faz parte de uma trajetória e eu acho que vale muito a pena. Então, no ano seguinte, o que a gente viu? Eu vi uma necessidade, eu já tinha voltado para Teresina, aqui, olha aqui, um tumor renal dentro do rim de alta complexidade. Esse caso, normalmente, eu iria tirar o rim todo. Então, eu vi uma necessidade no mercado que faltava, que eu não tinha como planejar melhor a minha cirurgia. Então, a gente criou, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi trabalhar com impressão 3D, que, novamente, outro amigo, isso da escola, estava com empresa para ortopedia, que era 3Dux, fazendo impressão 3D para planejamento de cirurgia bucomaxilo, para cirurgias ortopédicas. E eu liguei para ele, Bruno, era o Bruno Aragão, que também é daqui de Teresina. Eu tenho essa ideia, você já imprimiu o rim? E ele não. E tinha uma dificuldade muito grande, então a gente começou a imprimir impressão renal. Nós fomos um dos primeiros do mundo a fazer isso. E não só o planejamento cirúrgico, mas a gente conseguiu executar do jeito que a gente tinha planejado uma cirurgia de uma dificuldade muito grande e conseguimos preservar o rim da paciente, conseguimos preservar fizemos exatamente o que tínhamos planejado. Esse foi o primeiro caso de impressão 3D que a gente fez. Essa cirurgia tem 4 anos e meio, mais ou menos, o paciente está livre de câncer. E quem vê, vocês não entendem, assim, mas o urologista que vê, mesmo fora, eu tive a oportunidade de dar aula em Moscou agora recentemente, eles ficaram muito impressionados quando viam. Um colega, o nome dele é Alexander Putkov, depois eu vou mostrar uma foto para vocês, ele criou o score de dificuldade para cirurgias, para esses tumores renais. Ele estava sentado do meu lado, assistindo minha aula, e ele ficou impressionado. Ele gravou um vídeo na mesma hora, tweetou, e também isso é muito importante. As redes sociais na medicina, na área da saúde, principalmente o Twitter para aprendizado, é uma ferramenta fantástica. Só que a gente viu que paralelo a isso, o que a gente decidiu? Não só a inovação tecnológica, não só investir nisso, a gente investiu também em ciências. Em 2015 a gente levou os 3 primeiros trabalhos para Londres e ficou entre as melhores publicações, os melhores artigos daquele ano do Congresso Mundial de Endurologia. E depois disso a gente foi convidado para dar aula na Itália, fui capa do Jornal Europeu de Urologia, da Sociedade Europeia de Urologia. Aqui, os maiores congressos do mundo na urologia, o Congresso Americano tem 15 mil urologistas inscritos, e o Congresso Europeu. Então, em 2017, eu fui convidado para dar aula na plenária da UA, aqui o Alberto Breda, da Espanha, Jackson Hole, e nos Estados Unidos também. Já fui convidado, no caso, aqui são um grupo de urologistas em destaque da Sociedade Europeia de Urologia, os jovens urologistas que eles consideram são aqueles até 40 anos de idade que têm destaque em seus países. Então, aqui tem membros de todos os países. Nós somos convidados para fundar, dentro da Sociedade Europeia de Urologia, um grupo só de urotecnologia. Aqui se vocês deram... Isso aqui foi na Dinamarca, aqui está eu com os Zan, com outros. Onde está o Oli, né? E depois, a aula no Congresso Europeu de Urologia também. Eu vou passar rápido aqui, que vai ficar cansativo. Aqui são os principais. A aula em Moscou, no Congresso Mundial de Videourologia, na Sociedade Latino-Americana de Urologia. E o que é engraçado, eu fiz o trajeto inverso. Primeiro, o mundo me reconheceu o nosso trabalho, para depois, aqui no Brasil, começarem a chamar a gente para dar aula. Infelizmente, a gente tem algumas barreiras por nosso estado ser pobre, está um pouco afastado de São Paulo, que é onde tudo acontece. Então, até você ser reconhecido, isso demora um pouco. Isso aqui é o IRCAD, que é um centro de treinamento da América Latina. Ou no Brasil tem Barretos, e agora recentemente foi aberto em Rio de Janeiro. Novamente dando aula na Itália, em Roma. Isso aqui é um congresso que eu sou um dos organizadores atualmente, que é um congresso só de urotecnologia. É um congresso que é TED-like, todas as aulas são meio que estilo TED Talks, e em 18 minutos você tem que dar uma aula diferente, na verdade, pensando em inspirar e pensando em agregar
todas as mentes que estão pensando um pouco fora da casinha, fora do convencional, colocar naquele ambiente, trazer todo mundo, trocar as experiências e ver o que cada um pode cooperar com o outro. Então, assim, já é a segunda edição, vamos para outras. E aqui, congresso em São Paulo, etc. E essa publicação é desse mês, uma publicação do meu grupo, aqui com o Domênico Veneziano, que nós estamos utilizando agora uma termografia infravermelha para ver se aquele rim é viável ou não na hora do transplante renal, está avaliando isso. Então, tem várias outras coisas, tudo fruto desse trabalho que a gente começou em Teresina. Isso aqui já é um vídeo de 2 anos atrás. Hoje, no meu centro cirúrgico, a gente tem isso. A gente começou a usar um óculos de holograma e eu jogo dentro desse óculos, na minha sala, enquanto eu estou operando, a tomografia, onde eu quiser, na sala. Jogo em realidade aumentada no paciente o planejamento cirúrgico. Aqui a gente pode ver um tumor renal no paciente, um cálculo no ureter proximal. Isso aqui é um caso real, mas aqui o paciente é um modelo, só para não expor o paciente. Aqui era um colega médico que nós operamos também. Então, isso tudo, de uma forma bem honesta aqui para vocês, o mercado vai estar cheio de profissionais, cada vez mais, com um nível superior, que antigamente era um diferencial, hoje já não é mais. Não é demérito algum você trabalhar num PSF, trabalhar num hospital, ser funcionário e ter sua vida estável, entre aspas. Mas a partir dessa nova geração, cada vez mais isso é insuficiente. E se você quiser se destacar no mercado, você precisa fazer alguma coisa diferente. Então aqui foi uma aula bem voltada para startups, mais para o pessoal de TI mesmo, de tecnologia. Só que tudo isso você pode desenvolver no teu dia a dia mesmo no Piauí, ou se quiser ir para um ambiente de negócios melhor, São Paulo, ou quero sair do Brasil também, foi para fora. Mas assim, eu acho que o mais importante é você ter essa cabeça aberta e estar pensando o tempo todo nos detalhes do que existe e do que você pode criar e mudar a partir daquilo. Inovação não é só criar um aplicativo, que aqui no caso a gente criou o DocDo, não é só... No seu dia a dia você pode inovar de diversas formas. A forma de atender um paciente diferente do que todos já atendem já é uma inovação. Você tratar melhor o paciente já é uma inovação. Então, esses gráficos aqui eram para o pessoal da medicina, o número de médicos tem crescido exponencialmente. Então, cada vez mais para você se destacar, por exemplo, para um neurocirurgião que está saindo do mercado hoje, recém-formado, como é que ele vai passar o Daniel França? Se ele for comparar em termos cirúrgicos, o Daniel França já tem milhares de casos na frente dele, então não tem como alcançar. Ele já está lá no mundo. Ele tem que fazer alguma coisa que o Daniel não faça, que o Daniel não pensou. Aí ele consegue destaque no mercado, tá certo? Caso contrário, vai ser mais um, entendeu? Então, assim, basicamente, sendo bem sucinto, era isso que eu tinha para falar para vocês, depois a gente debate um pouco mais. Bota aí o fio. Você vai... Vou. Tua entrada é diferente. Não, é essa aqui mesmo. É, tanto não, aí já vai direto. Isso. Pronto. Aí. É certo? Não sei. Pronto. Tá aparecendo duas vezes? Tá. Tirar isso aqui. Me presta aí o microfone. É só ligar aqui. Vai sair do som? Oi? Sai do som do computador.
Oi? Não está ligado, né? Não estava ligado. Vocês escutam aí, né? Gente, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu fico extremamente honrado quando sou convidado para falar sobre essas coisas, porque, na minha opinião, hoje é muito mais importante se falar sobre isso aqui que a gente está falando do que sobre medicina propriamente dita. Quer dizer, na minha época, na época do Aulus, aliás, eu tenho uma fofoca para contar do Aulus, eu vou já contar para você. Mas na nossa época, o Aulus é um pouco mais velho que eu, um pouco mais novo que eu, não, apesar dos cabelos brancos dele. Tá? Eu tenho um pouco, mas são pretos, né? O Aulus e eu compartilhamos de algumas dificuldades de aprendizado na época em que a gente estava fazendo a nossa formação e a nossa pós-graduação. Quer dizer, você não tinha imensa quantidade de recursos tecnológicos online, tudo era mais difícil, né? Veja, eu me lembro bem que eu saía de Teresina uma vez a cada 6 meses, no máximo um ano, para ir a São Paulo, passar um final de semana para assistir um curso de neuroanatomia tridimensional. Eu achava isso uma coisa sensacional, porque tinha no Brasil, e era em português. Hoje, você tem isso em casa. Você compra um óculos tridimensional, aquele do cinema lá do Cinemark, põe aqui, você enxerga, a aula está lá. Então, realmente, se você quer aprender, você aprende, é muito mais fácil aprender hoje do que anos atrás. Veja, eu entrei na faculdade em 97, né, 22 anos atrás, março de 97. E de lá para cá muita coisa aconteceu. Então, aprender medicina hoje, como qualquer outra profissão, está muito mais fácil do que foi. Para nós, a gente tinha que... Eu me lembro de sair de Teresina e ir para São Paulo só para ir na livraria científica Ernesto Reichmann, que ficava na frente da Escola Paulista de Medicina, para comprar livro. Porque você não tinha onde encontrar isso. Na internet não tinha. Livro em PDF, isso é uma novidade. Eu acho tão fantástico o livro em PDF, toda vez que eu gosto eu salvo, porque, né, não sei. Então, era muito mais difícil. No entanto, o que a gente está pretendendo falar aqui, e esse assunto que me encanta tanto, ele não tem nos livros, né? Ninguém ensina você a empreender ou a ser bem-sucedido. Você tem uma série de coisas que acontecem, um monte de fatores que se juntam e você acaba dando certo ou não. Então, um tempo atrás, eu fui convidado aqui para fazer uma apresentação sobre empreendedorismo médico. E eu preparei e vou trazer alguma coisa aqui para vocês. Fiquem absolutamente à vontade para me interromper ou para pedir para parar, porque como é um assunto que eu gosto muito, eu fico aqui até amanhã falando, porque realmente é um assunto que eu gosto. Então, eu fico muito satisfeito de estar aqui com vocês hoje. Comecei aqui na faculdade da Federal do Piauí, estou voltando, estou ficando cada vez menos tempo no Piauí, fui convidado para ficar em alguns lugares fora daqui, e agora eu vou contar aqui para vocês o que aconteceu. Eu estava numa reunião com a diretoria do Hospital Albert Einstein, 4 semanas atrás, e eu comecei a afobar, né? Primeiro explicar para eles o que é afobar, né? Porque paulista não sabe o sentido do verbo afobar, né? Então eu fui explicar para ele que afobar significa se gabar. Então eu fui afobar dos meus amigos e falei do Aulus. E o cara disse, pô, mas esse é aquele cara daquela empresa que faz uns negócios tridimensional, que pega a tomografia. Eu disse, ele mesmo. Nossa, eu estou querendo falar com esse cara há muito tempo. Eu disse, peraí. Aí liguei para o Aulus, ele não atendeu. Aí eu mandei uma mensagem, liga para mim, emergência. Aí me ligou, pô, tá acontecendo alguma coisa? Eu disse, tá, o pessoal do Einstein está querendo falar contigo. Resultado, de 17 de abril, daqui a 2 semanas, nós temos uma reunião lá para o Aulus entrar no corpo clínico do Einstein. Veja, ele não foi procurar o Einstein foi procurá-lo. Tá? Isso aí é o reconhecimento de competência. Mas veja, antes do Einstein procurá-lo, a Universidade de Leipzig procurou ele e convidou. Então é aquela história que está lá na Bíblia, né? O profeta não faz sucesso na sua cidade, só faz fora. O sucesso aqui é reconhecido depois. E eu tenho uma série de casos pessoais e de outras pessoas com quem isso acontece. Então, o primeiro recado que eu queria deixar aqui para vocês é o seguinte, é possível, tá? Nós estamos na Universidade Federal do Piauí, estado mais pobre da federação, mas é possível. Quiserem fazer, vocês fazem. É possível, tá ok? Então, o Aulus foi convidado para a Universidade de Leipzig, ele é professor, opera fora do Brasil, operar na Europa é um negócio complicado, e ele opera fora do Brasil, ok? Foi convidado pelo Einstein para integrar o corpo clínico de lá, para fazer o Einstein crescer.
Eu não sei se vocês sabem, o Einstein tem uma enorme incubadora de startups. Eu não sabia, mas fiquei, como eu tenho as minhas empresas, eles quiseram conversar sobre isso. Eu não sabia, mas achei uma coisa muito interessante. O Einstein está investindo em tecnologia da informação. Pô, mas não é um hospital? Um negócio lá não é operar a gente? É, mas eles estão investindo em outras coisas, porque sabem que tecnologia e informação são a mercadoria do futuro. Então, por que a gente está aqui conversando? E aí eu vou fazer a primeira crítica. Por que São Paulo é um lugar tão bom de fazer negócio? E eu só vim entender isso quando eu estou passando mais tempo lá do que aqui, e agora eu entendo por quê. Sabe por quê? Porque se lá em São Paulo você anunciar uma vez que vai ter uma palestra com a galera de Harvard falando sobre empreendedorismo, pode ser domingo às 3 da manhã, vai faltar cadeira, vai estar todo mundo lá, vão encher o lugar. Tá? Então, o fato de vocês estarem aqui já coloca vocês numa posição muito superior à maioria dos que não estão. Porque quem está aqui é porque está querendo aprender, ser a mais, aprender alguma coisa a mais, ir mais longe, sair da caixinha. Então, e veja que eu fui gentil, sair da caixinha, não do armário. Então, é muito bom para mim ver que há pessoas no Piauí interessadas, e bom para vocês que sejam poucos. Porque se isso aqui fosse em São Paulo, estaria lotado de gente. Tá briga de porrada lá fora para entrar. Porque eu já participei disso em São Paulo. Ou seja, a primeira coisa que eu anotei aqui enquanto via a apresentação, a mentalidade é diferente. São Paulo, a mentalidade é diferente. Ok? Uma outra coisa que eu acho muito interessante aqui no Brasil, e esse é um fenômeno que eu comecei a observar há algum tempo, mas eu não tinha os dados de linguagem para transformar a minha impressão em realidade, em poder expressar a minha impressão em expressão. É o seguinte, vocês já repararam que no Brasil, o sonho de consumo da imensa maioria da população que faz um curso superior é arranjar um emprego público, ter estabilidade, 13º, garantir férias. Não pode ir para frente um lugar desse. Não pode. Ninguém quer empreender, porque empreender significa correr risco, não ter hora, passar noites e noites acordado, se dedicar 24 horas por dia, você está ligado o tempo todo. Ninguém quer. Olha, não tem jeito, se você não empreender, não vai para frente. Você vai ser funcionário público, ok, mas vai acabar, você não vai ter vagas sendo formadas o tempo todo para absorver o mercado de trabalho que se forma. Então eu vi agora o pessoal criticando, vai acabar com o concurso público. Porra, tem funcionário público demais. Se cortasse a metade, ainda estaria muito. Então, primeira coisa que a gente tem que ter é uma mudança de mentalidade. Na minha opinião, vocês estão de parabéns, porque se estão aqui sexta-feira de noite, é porque tem uma mentalidade diferente da maioria. Tá? Eu dizia uma coisa, sempre disse uma coisa, e fui muito mal interpretado durante muitos anos, que o Piauí é pobre o que merece ser pobre. Porque tem gente inteligente e basta querer fazer. Nós temos um professor da Universidade de Leipzig aqui. Nós temos 2 médicos do corpo clínico do Hospital Albert Einstein aqui. Em Teresina. Os 2 formados na Universidade Federal do Piauí. Os 2 foram para a França. Os 2 brilharam fora. Por quê? Porque a gente quis, pô. Só isso. Tá? Agora, quantas noites você ficou acordado estudando? Quantas coisas você abriu mão para... Eu também, mas... O cara do Instagram estava dizendo, eu dormia na sala lá, na salinha dele com os 6 outros colegas. Então, por que nós estamos aqui? Por causa da escassez de informação. Se essa informação, que é decorrente única e exclusivamente das experiências que eu e o Auros acumulamos e que esse pessoal estava falando, ela não tá sistematizada e ela não está amplamente disponível. Então, é essa escassez que faz com que a gente esteja aqui. Daniel, só vou te interromper. À vontade. Então, assim, uma das coisas que eu falei é ficar atento aos detalhes. Eu não tenho pretensão nenhuma de ter a oratória do Daniel. Por que eu falei isso? Ficar atento aos detalhes. A primeira pessoa que me marcou dando aula não foi ninguém na faculdade, ou ninguém na escola, foi o Daniel. Acho que era o primeiro ano de faculdade de medicina, ia ter um CONMAP, o congresso que na época acho que era o único do Piauí. Todas as faculdades, as 2 que existiam de medicina, se reuniam, e realmente era um evento muito disputado na época.
E eu lembro até hoje da apresentação que ele fez e ganhou o prêmio no final, porque era uma apresentação diferente. Imagina isso, acho que em 2001, 2002, 2001. Eu lembro até do ano, né, para você ver. Em 2001, apresentar uma aula em PowerPoint com recursos tecnológicos que eu nunca nem tinha visto, entendeu? E, obviamente, merecidamente ele ganhou. Então, por observar os detalhes e fazer diferente, ele já começou a se destacar há muito tempo, entendeu? Então, e você, tenho certeza que todos aqui têm esses exemplos no dia a dia e muitos deixam passar. Então, aquele bom exemplo você vê, memoriza, guarda e leva para você, que é o aprendizado. Então, se eu estou hoje aqui também, em partes, é graças ao exemplo do próprio Daniel. Troca de rasgação de seda. Mas já que a gente falou aqui de Fobá e eu não estou vendo ninguém bocejar aí, vou contar uma história interessante. Quando eu estava na residência, na UFMG, tem uma regra lá na UFMG até hoje, que é o seguinte: você não pode dar aulas curriculares na UFMG, pelo menos para medicina, se você não for do corpo docente da UFMG. Está lá no estatuto desse jeito. Então, você pode chamar o Auros para ele dar uma palestra lá, mas essa palestra não conta como currículo, ela não vai contar como carga horária, não vai contar, você não vai tomar falta, ok? Mas para fazer parte do currículo, você tem que ser membro do corpo docente, é o que está lá escrito. Muito bem. E aí, eu preparei, lá na época, por uma série de coisas que aconteceram, eu acabei preparando uma aula lá sobre exame neurológico, que depois virou o curso que virou a minha empresa BestMed. E o professor Savas, chefe da clínica médica, queria que essa aula passasse a ser dada regularmente para todas as turmas do internato que rodassem. Então, a cada 3 meses rodava o internato e eu dava aula de novo. Mas não pode. Não pode. Ele não é docente. Ele não é professor da UFMG. Eu era residente. E agora? Então, fizeram um negócio lá, que até hoje eu sou o único, que chama colaborador docente. Eu não era residente, eu não era professor, mas eu era colaborador docente. Portanto, fazia parte do corpo docente e podia dar aula lá. Então, essas coisas, quando você se esforça, elas acabam acontecendo. Então, vejam, esse é um tema que não é abordado nas faculdades e não se esqueçam, a vida profissional de vocês, quem conduz é vocês. Cada um de vocês conduz a sua própria vida profissional. E teve uma outra coisa que o cara falou aqui, que eu gostei e anotei também, é o seguinte, o futuro. Não, nós não vamos esperar o futuro chegar, nós vamos construindo o futuro. Vocês viram isso? Então é isso mesmo. Ou você constrói o futuro, ou alguém vem e constrói para você. Ou você é ativo, ou você é passivo nessa história. Então, é melhor que você, se você tem essa pretensão, e aí eu não tenho nenhuma crítica a quem não tem, mas se você tem essa pretensão, pense nisso, você tem que construir alguma coisa para o futuro. E daqui a pouco eu vou retomar essa história do futuro, quando eu comecei a bolar a coisa que hoje é o BestMed, numa época em que não tinha tecnologia para fazer aquilo que eu queria. Eu tive que esperar 10 anos, de 2003 até 2013, para ter tecnologia disponível no mercado para fazer aquilo que eu planejava fazer. Eu já conto essa história. Mas veja, e essa aula eu preparei para alunos de medicina, mas isso se serve para todo mundo. Alguém aqui está fazendo curso superior sexta-feira de noite, trabalhando ou estudando, ou trabalhando e estudando para ser sacerdote? Não, vocês estão fazendo isso aqui para ganhar dinheiro, tá? Então, a gente tem uma imagem errada e que cria um certo pudor de a gente conversar sobre a nossa própria valorização. Então, juntando isso tudo com a nossa ignorância econômica, isso aqui interessa a alguém, e aqui vem uma frase interessante, vejam, empreendedorismo não é um tema abordado em faculdade, a gente é levado a agir como se medicina fosse sacerdócio, o médico é claramente atacado caso ele pense empresarialmente, e a gente ainda é economicamente ignorante, porque nós não temos, ao contrário dos Estados Unidos, nós não temos nos nossos estudos, em toda a nossa vida de infância, adolescência, início da vida adulta, nenhuma apresentação, nenhuma aula sobre economia doméstica, finanças pessoais, empreendedorismo, nada disso. Nós temos coisas apenas científicas, nada da vida real, nada da prática. Mas isso interessa a alguém. Olhem só, olhem essa frase. Essa frase é do cara que fundou a AMIL, Edson Godoy Bueno. Para mim foi uma experiência interessante. Eu percebi que dispunha de uma mão de obra extremamente qualificada e extremamente barata. Eu soube explorar isso. A AMIL
é hoje o maior convênio médico do Brasil. Tá? Foi vendido por bilhões de reais. Vejam, a medicina em nenhuma outra profissão é mais garantia de vida boa, tá? E aí começa a chegar no ponto nevrálgico da coisa. O número crescente de escolas, estudantes e profissionais de medicina. Duas consequências imediatas, irrefutáveis e irrevogáveis daqui. Aumenta o número de escola, aumenta o número de estudante, aumenta o número de profissional. Isso significa aumentar a oferta de trabalho no mercado, diminui o preço individual. Lógico, isso é lei da oferta e da procura, não tem escapatória para isso. Mas mais preocupante que isso, muito mais preocupante que isso, e aqui é o mesmo gráfico que o Auros mostrou, nós temos hoje aqui, mais ou menos, em 2015, 21 mil médicos por ano sendo formados, mas daqui a pouco, em 2020, nós teremos 30 mil médicos formados por ano. Imagina no direito. Imagina em outras profissões. Então, mas mais preocupante do que isso, para mim, é isso aqui. É a qualidade decrescente das escolas de estudantes e profissionais. Então, eu convivo com médicos e estudantes de medicina do Piauí, de Brasília e de São Paulo, e eu posso atestar, isso é uma tendência mundial. Não é só no Brasil, mas no Brasil é especialmente importante. Então, o que acontece se você tem um número crescente de profissionais sendo formados e a qualidade desses profissionais caindo? E às vezes as pessoas perguntam, Daniel, você se preocupa? Você não devia se preocupar com isso? Porque quanto mais gente incompetente tivesse formando, melhor para você. É verdade, num determinado aspecto é. Mas no outro, não é não, porque um dia vou precisar de ser tratado. Tá? Mas vejam, qual é o resultado imediato disso aqui? A oferta cresceu mais do que a demanda e a gente está perdendo a valorização do nosso trabalho médico. E não só do médico, de qualquer outro profissional. Então vejam, você tem uma desvalorização do trabalho médico. A desvalorização do trabalho médico começa a se materializar. Olhem para essas imagens que eu recebi em grupo de WhatsApp, não tem um mês. Hora trabalhada do mecânico já custa o dobro do médico. Folha de São Paulo. Inscrições para a Universidade de Brasília. Concurso para a vaga de professor de cirurgia. Aulas, quando você é professor de cirurgia, você teve que fazer quantos anos de esforço? Como é que você consegue medir isso? Você consegue mensurar? Não dá. Não dá. Olhem só, gente. Entre 2.236 e 2.442, isso não paga uma passagem para um congresso. Ah? Vocês sabem de quem é a culpa disso estar acontecendo? É de quem entra no mercado de trabalho sabendo que não é competente. Como ele sabe que ele não é competente, ele vende o trabalho dele mais barato. Ou seja, ele prostitui a profissão. Ok? E é duro ouvir isso, mas é verdade. Eu me lembro quando eu era mais novo, meu pai vivia dizendo para mim uma coisa que eu detestava. Não adianta chorar sobre leite derramado. Eu ficava puto toda vez que ele falava isso. Mas é a pura verdade. Olhem só. 2 concursos abertos no Distrito Federal. Um para defensor público, salário 24,6 mil. O outro para professor de cirurgia na Faculdade de Medicina da UNB. 2,4 mil. Nada contra o promotor, o defensor público ganhar 24, acho até que merecia mais. Mas há muita coisa errada em um professor de cirurgia aceitar fazer um concurso por R$ 2.400. Está errado? Está errado. Muito bem. Então vejam, ser um bom médico já não é tudo. E aqui alguns dados que são científicos publicados. 50% dos médicos acima dos 70 anos de idade ainda exercem a medicina como a principal fonte de renda. Ok? Gente, eu tenho 38 e eu estou diminuindo a minha atividade cirúrgica por várias razões. A principal delas é inapetência física. Você não aguenta mais, o estresse é muito grande, as cobranças são muito grandes. Eu opero, a maior parte do que eu faço é endovascular no ambiente radioativo. Então, a gente não sabe tudo aquilo a que a gente está submetido. Vocês querem ver uma coisa? Eu não posso trocar uma lâmpada. Lá em casa tem briga toda vez que tem uma lâmpada quebrada, uma taça quebrada. Se tiver que quebrar uma taça de cristal na tua casa, tu vai meter a mão para pegar? Para tirar? Não! Eu não posso ter um panariço na unha. Eu não posso machucar a unha. Eu não posso machucar o dedo. Eu vivo disso.
mas está todo mundo sujeito a isso. Ok? Ah, não, mas ou a gente vai contar com o INSS, ou a gente vai fazer alguma coisa para que o nosso conhecimento médico comece a gerar outras rendas para a gente, que não através da medicina assistencial. Vejam bem, 50% dos médicos com mais de 70 anos de idade ainda exercem a medicina como principal fonte de renda. Por quê? Porque amam, porque adoram, porque querem cuidar, querem curar. É porque precisam. Ninguém com 70 anos de idade está mais a fim de acordar às 6 horas da manhã para 7 horas bater o ponto entrando no hospital. No entanto, 50% daqueles que têm mais de 70 anos fazem isso por quê? Porque precisam. E precisam por quê? Porque não empreenderam. Porque não perceberam que conforme aumenta a idade, diminui a sua produtividade, diminui a sua capacidade, diminui a sua paciência. Vai chegar gente mais nova, fazendo o que você não faz, com muito mais eficiência. E você vai ficar para trás inevitavelmente. 71% dos médicos têm mais de um emprego, 20% dos médicos trabalham em 2 ou mais cidades. E aqui por necessidade, não por convite, tá? 55% dos médicos apenas tinham uma renda superior a 2007 e 25% dos médicos tinham uma renda inferior a R$4.000 em 2009. Isso foi publicado pela Universidade de São Paulo. No 2015, saiu um estudo do Conselho Federal de Medicina, capitaneado pela USP, que mostrou exatamente isso. Vejam, 48% dos médicos têm mais do que 3 vínculos. Aí eu me perguntava, quando eu era residente, eu me perguntava o seguinte: por que esses caras nos Estados Unidos mostram uns casos, esses casos são muito melhores que a gente. Mas, porra, o livro que o cara estuda é o mesmo que eu estudo. O meu professor estudou com o professor dele. Por que razão esses caras são muito melhores do que a gente? Aulus, o teu chefe, teu professor lá da Universidade de Leipzig, ele trabalha em quantos hospitais? 1. O meu chefe de neurocirurgia lá na Universidade Louis Pasteur trabalhava onde? Em 1 hospital. O chefe, professor René Chapot, talvez o maior neurocirurgião endovascular do mundo hoje, ele trabalha em 1 hospital. Então, é outra coisa. Tempo dedicado à prática médica. Veja, 3/4 dos médicos trabalham mais do que 40 horas por semana dedicados à medicina. E ainda assim, 2/3 têm uma renda mensal menor do que R$16.000. 83% dos médicos no Brasil em 2015, e isso piorou, não suportavam mais aumentos na carga de trabalho. 32% já se consideravam sobrecarregados e 55% se consideravam em carga máxima. Apenas 14% tolerariam um aumento de carga de trabalho. Por quê? Porque o valor do seu trabalho caiu. Então você tem que trabalhar mais para ganhar a mesma coisa. Se você continuar trabalhando a mesma coisa, você vai ganhar menos. Vejam bem, agora aqui a coisa começa aqui é onde eu quero tocar vocês. 83,7% dos médicos se dedicam exclusivamente à medicina. Está errado. Você tem que usar o teu conhecimento para sair da caixinha. Você tem que pensar outras coisas. Porque se você ficar naquilo, você vai fazer parte de um conjunto que está cada vez mais inchado, mais lotado. A pressão interna é enorme. Sai de lá e vai fazer alguma coisa diferente. Vai resolver problemas ao invés de criá-los. Tá? E veja bem, em nenhum desses trabalhos que eu apresentei aqui se levou em consideração a qualidade dos médicos. Ou seja, ser um bom médico realmente não é tudo. Vejam bem, 2 casos aqui que eu vou mostrar para vocês que, e se eu estiver demorando, falem, se quiserem parar, parem, porque realmente esse é um tema que me encanta. Eu não sei se vocês conseguem perceber, essa é a artéria carótida interna, bifurca cerebral média para lá, cerebral anterior para cá, e tem um aneurisma aqui na topografia da artéria comunicante anterior. Conseguem ver isso? Até um pouco antes de eu chegar aqui no Brasil, o único tratamento que havia para isso aqui era colocar um clipe aqui. Era você fazer uma craniotomia. Isso é para eu acabar, a única possibilidade de tratamento que havia aqui era se fazer uma craniotomia, de secar toda a árvore cerebral vascular desse cara e botar um clipe aqui, para clipar esse aneurisma. Cirurgia de 6 horas, 7 horas, com uma mortalidade considerável. E o que foi que a gente fez aqui? Bom,
costa. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu consegui colocar um stent aqui, não sei se vocês conseguem ver a malha do stent aqui, essa é a ponta do microcatéter, eu entrei pelo outro lado, por um lado eu entrei e coloquei o microcatéter aqui dentro, pelo outro lado eu entrei e passei o stent aqui. Resultado, está aqui o microcatéter, está aqui o stent, e logo depois o aneurisma está embolizado, e as molas estão seguradas pelo stent, e o aneurisma sumiu. Ok, isso demorou mais ou menos 1 hora. Pergunto a vocês, quem acha que isso aqui vale mais do que o trabalho e tudo que eu tive que fazer para chegar nesse ponto, vale mais do que R$3.000? Ok. Quem acha que vale menos do que R$3.000? Muito bem. Esse caso foi feito no hospital privado aqui em Teresina, a paciente tinha convênio, tá? Essa paciente não tinha sangrado esse aneurisma, mas tinha perdido 2 irmãs com aneurisma que rompeu. Então, ela estava neurologicamente perfeita e tinha uma doença que era um potencial de lesão, que era o aneurisma. Podia romper, podia não romper, eu sei que ia romper em algum momento. Ok. Isso foi muito tempo de preparação, isso foi um tempo danado de escolha de material, discutir o caso, tal, uma responsabilidade do cacete, uma noite anterior sem dormir, operando a noite inteira, de olho fechado, fazendo a cirurgia, refazendo, muito bem. 4 meses depois, eu recebo o pagamento por essa cirurgia, R$2.995 e produto. Muito bem. Olhem esse caso, conseguem ver a lesão? Isso é um dos maiores aneurismas que eu já operei na vida. Esse é um aneurisma operado no Hospital Getúlio Vargas, portanto, SUS. Aqui, antes da técnica endovascular, o único jeito que tinha aqui era você vir fechar a carótida do cara e torcer que a carótida do outro lado suprisse a circulação cerebral, através da comunicante anterior. Muito bem. Qual foi o tratamento aqui? Entupir esse aneurisma com espirais. Muito bem. Essa é a angiografia depois da cirurgia. Okay? Esse é o procedimento. Isso é antes da cirurgia. O sangue todo sendo roubado pelo aneurisma. E essa é depois da cirurgia, o aneurisma completamente tratado. Um detalhe, essa paciente foi operada acordada, com anestesia local, em sedação. Ok? Muito bem. E saiu, naturalmente, sem nenhum déficit. Pergunto a vocês, quem acha que isso vale mais do que R$3.000? Levanta a mão. Quem acha que isso vale menos do que R$3.000? Levanta a mão. Muito bem. Sou, naturalmente, um procedimento feito pelo SUS. Quanto que o SUS me pagou? E aqui eu estou colocando a tabela de 2017, tá? Exatamente o ano em que essa cirurgia foi feita. 2017. R$858. Com um detalhe. Incluindo anestesista. É isso que os espera. É daí para pior. Ou vocês deixam de depender disso, ou vocês estão fadados a trabalhar demais e ter uma qualidade de prática médica cada vez pior. E isso vale para qualquer profissão. Então, primeiro conselho, usem a medicina para ficar independentes da medicina. Se vocês não fizerem isso, vocês vão depender dela até o fim. E aos 75 anos de idade vão estar dando plantão. Muito bem. Então, vamos lá. O que fazer? Diante disso, eu tenho 3 coisas. Eu posso me conformar. Posso me conformar. É uma opção. Eu posso me adaptar. E para se adaptar, como é que você se adapta? Primeira coisa que você tem que fazer para encarar um mercado desse tipo, você tem que se diferenciar, meus caros. Não tem jeito, você tem que se diferenciar. O cara lá do Instagram fez mestrado, fez doutorado, foi para a universidade, não sei onde. Vocês imaginam o que é morar fora do Brasil para fazer universidade? Só sabe quem foi. Eu estive lá. O Auros esteve lá. É horrível, é um sacrifício pessoal enorme. Mas ou você faz isso, ou você vai passar o resto da sua vida fazendo sacrifício enorme. Então faz agora enquanto é novo,
Porque depois você não aguenta mais, você não tem mais estrutura para isso. Eu tenho 38 anos de idade e não tenho a mínima condição de fazer uma residência médica. Tu tem, Alves? De jeito nenhum. Não dá mais. Não aguento. Chega um determinado momento que você não aguenta. A gente trabalhava 120 horas por semana. 120 horas por semana era o comum. Como? Olha, eu vou contar para você. Tem tempo para contar essa história maluca? Não? Bom, é o seguinte. Teve uma vez que eu tinha um grande amigo lá em Belo Horizonte, chamado Dr. Alexandre Janete, que já esteve aqui em Teresina, deu algumas aulas aqui, faz parte do Best Med, tem uma aula lá. E o Alexandre era o seguinte, eu tentava adivinhar os pensamentos dele para aumentar o tempo dele no centro cirúrgico comigo. Então, por exemplo, a gente ia operar na quinta-feira, ia operar um tumor de hipófise. Beleza. O que a gente fazia? O que eu tentava fazer? Eu sabia que se ele fosse passar nos hospitais privados antes de ir para o hospital das clínicas, quando ele chegasse no hospital das clínicas, a craniotomia já estava completamente feita, estava no ponto de abrir a duramática. Então, o que eu fazia? Eu acordava 5 da manhã, passava nos hospitais privados, procurava os pacientes dele, olhava todo mundo, prescrevia todo mundo. Quando ele me ligava às 8, para perguntar se tinha vaga de UTI, para mandar botar o doente no centro cirúrgico, ele dizia, eu vou passar no Mater Dei, eu vou passar no Life Center, e chego lá, eu disse, não precisa, eu já passei, venha para cá que eu quero que você faça a craniotomia comigo. E ele ia. Então, e numa dessas, era uma sexta-feira, eu cheguei em casa, eram umas 5 da tarde, 5h30, aí botei minha bermudinha, botei meu tênis, eu peguei meu notebook, no tempo que o notebook tinha leitor de CD, para ir descer para correr, porque tinha uma esteira lá no prédio e eu disse, eu gostava de correr. Aí me ligou, o que você está fazendo? Eu disse, amarrando o tênis para correr. Ele disse, desamarre o tênis, coloque a calça, coloque o tênis de novo e venha para o Hospital das Clínicas. A chefe de gabinete da reitora da UFMG acabou de ter uma hemorragia subaracnoide e a gente vai ter que operar o aneurisma dela. Muito bem. E lá eu fui. Eu tirei a bermuda, botei a calça, fui para o Hospital das Clínicas, cheguei lá às 7 horas da noite, nós fomos ver a tomografia da doente, levamos a doente para o centro cirúrgico, funcionamos a carótida, porque não tinha máquina de hemodinâmica disponível assim como tem hoje. Funcionamos a carótida da mulher, fizemos uma arteriografia na marra, encontramos o aneurisma, abrimos, fizemos a craniotomia, só nós dois, sem instrumentadora, sexta-feira de noite, com um anestesista super bem humorado, sexta-feira de noite, operando o SUS. E aí, muito bem. A cirurgia acabou, eram acho que umas 4h30, 5 da manhã, ele foi embora e eu fui para onde? Levar o doente para UTI, lógico. Né? Levar o doente para UTI, explicar o que era tal, muito bem. 6 horas eu saí do hospital e sábado tinha cirurgia. Então 6 horas eu saí do hospital, fui em casa, tomei um banho, comi alguma coisa que eu não sei se era jantar ou era café da manhã e voltei para o hospital. Voltei para o hospital, tinha cirurgia com outro cirurgião, operamos. E lá em Belo Horizonte, eu não sei se vocês conhecem, tem a Avenida Alfredo Balena, e lá nessa avenida você tem, num enorme quarteirão, o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina e o Hospital João 23, que é o Hospital das Urgências. É tudo num quarteirão só. E tem um sinal que fica bem na entrada do João 23 para que o fluxo seja interrompido para entrar a ambulância aqui, certo? Muito bem. Aí eu saí, eu fui lá, operei no sábado de manhã, peguei o carro, fui sair. Quando eu saí, eu consegui dormir dirigindo no primeiro quarteirão. Eu saí aqui, aí dormi, não vi o sinal fechar e bati na ambulância. Em um quarteirão. Eu dormi entre a porta da faculdade, do estacionamento da Faculdade de Medicina e o sinal. Devia ter uns 400 metros, o suficiente para eu dormir. A segunda, eu tive a satisfação de dormir dentro de um banheiro de restaurante. Um outro dia desse aí, maravilhoso, dessas aí eu estava lá, vamos sair, tem um pessoal que chamou, vamos no restaurante D'Artagnan, não sei se. E aí nós fomos lá para o restaurante e tal, e aí eu tinha passado também 2 dias malucos desse, fui para o restaurante jantar, aí tomei um champanhezinho aqui e tal, aí dei vontade de fazer xixi, eu fui ao banheiro, e aí eu olhei para o banheiro e disse, rapaz, mas que vaso sanitáriozinho legal, puxoado, sabe? Que tem a almofadinha assim, você senta e faz, sabe? Aí, rapaz, que negócio legal, aí eu sentei ali, vi uma pia do lado, rapaz, que piazinha legal, aí eu botei o braço aqui e dormi dentro do banheiro, acordei com o maître dando chute na porta do banheiro. Aí cheguei lá na mesa, todo mundo preocupado, e eu com um negócio vermelho aqui na testa, o galoma, né?
Entendeu? Eu não tenho mais idade para fazer isso hoje, eu não tenho mais resistência física para fazer isso hoje. Era um sacrifício que ou eu fazia lá, ou eu estaria sacrificando o resto da minha vida profissional. Tá? Então, dê um jeito de se diferenciar. Tá? Se isso foi, no meu tempo e no tempo do Aulas, uma vontade, agora para vocês isso é uma necessidade. Não se iludam. Faculdade não diferencia ninguém. Quando muito, a faculdade iguala, não diferencia. E pule a cerca. Saia da sua zona de conforto, saia do habitual, saia daquilo que todo mundo faz. Procure encontrar oportunidades para supri-las. Mas você só encontra oportunidade se você estiver preparado para encontrar a oportunidade. Você jamais vai conseguir revolucionar a urologia não tendo conhecimento profundo em urologia. Você jamais vai conseguir criar alguma coisa para prevenção de lesão neurocirúrgica sem conhecer profundamente neurocirurgia. Não tem jeito. Tá? A ignorância ela é sempre maléfica. Sempre. Sempre. Eu não estou dizendo que o fato de você ser um grande cirurgião, um grande médico, vai fazer de você um grande empreendedor. Mas se você for um péssimo médico, eu garanto a vocês, vocês não vão ter sucesso como empreendedor. Use a tecnologia a seu favor. Tá? No meu tempo, no tempo do Aulas, eu tinha que viajar para comprar livro. Hoje vocês têm videoaulas tridimensionais em casa, na ponta do celular. Invista em currículo e invista agora. Invista agora. Não deixe para investir em currículo no último ano. No último ano você está estudando para a prova de residência. Você está no internato, está sendo explorado como mão de obra barata. E é para isso que serve mesmo. Agora, pergunto a você uma coisa, Aulas. Para você entrar na residência, o teu currículo fez diferença ou não? Sem dúvida. Quando eu fiz a prova de residência, que ano você fez a prova? 2006. 2006. Eu fiz 2002. 2002. Meu primeiro ano de residência foi 2003. Quando eu fiz a prova de residência, teve um cara que fez 85. Eu fiz 84. Era uma vaga para neurocirurgia na UFMG na época. E o cara da 85 era da UFMG. Então, descarta, né? O cara da UFMG fez 85. Eu dou dessa para o Piauí. Fiz 84. Não vou entrar. No entanto, entrei, porque meu currículo foi 100, do cara foi 20. Por quê? Porque eu tinha investido em currículo ao longo... como é que você consegue ter 25 trabalhos publicados e apresentados em congresso? Ora, porque eu comecei a fazer no primeiro ano, pô. Eu não deixei para chegar no último ano para fazer, para investir em currículo. Tá? E se conheça. Não invista, não vá fazer aquilo que você não tem aptidão. Tenha humildade para reconhecer aquilo que você não sabe e use a sua vaidade a seu favor, te levando para fazer muito bem aquilo que você tem aptidão para fazer. Olha para mim e diz, você é neurocirurgião, opera tudo. Não, eu não opero coluna, por exemplo. Sabe por quê? Porque eu não sei operar coluna. Eu nunca aprendi a operar coluna. Eu acho que eu não burro. E eu não consigo aprender, eu não consigo entender, não consigo. Eu olho para a cabeça aqui de alguém, eu vejo o cérebro, vejo então as artérias, para mim não tem problema. Mas eu não tenho aptidão para operar coluna. Então, se eu for tentar operar a coluna, eu vou fazer dois males. A mim, eu vou perder tempo, e ao doente, eu vou ser ruim para ele. Então, se conheça. Tá? E não tenham dúvidas. Vocês não vão escolher os momentos decisivos na vida de vocês. São eles que vão escolher vocês. Tá? Nós não escolhemos os momentos decisivos. São eles que nos escolhem. Ou nós estamos preparados, ou nós não estamos preparados. Vejam com que tipo de gente vocês vão concorrer. Esse cara aqui, estudante de medicina da Unicamp, trabalhou no Massachusetts Institute of Technology para aplicar Design Thinking em impacto social. Estudou, estagiou na Mayo Clinic. Comunica-se em 5 línguas. Procura estratégias interdisciplinares para inovar em saúde. Lidera a organização do mapa de startup da saúde do Brasil. É com ele que vocês vão concorrer. Sabe o que eu tenho para dizer para vocês? Vocês são potencialmente muito melhores. Porque vocês conseguem se igualar a um cara desse estudando na Universidade Federal do Piauí. Vocês têm um potencial muito maior do que o dele. Agora, meus amigos, vocês têm que ter queratina na bunda, sentar a cadeira e estudar. E outra coisa, ir para dentro de hospital e aprender medicina. É lá que você aprende a fazer o que não fazer. Então, hoje, não há mais lugar para amadorismo, nem há lugar para mediocridade. E você tem que empreender. Você tem que se diferenciar, você tem que se especializar e você tem que empreender. Você tem que fazer uma coisa que ninguém faz. E aí, eu vou contar para vocês 3 coisas. Bom, para empreender, você tem que pensar, você tem que agir. Não adianta usar coisa antiga, você tem que inovar. Tá? Não adianta também ficar fazendo beicinho. Não, pensei, mas não agi, quebrei a cara, tomei um monte. Quanto não tu tomou na vida, Alves? Vários.
Se eu for contar aqui para vocês a quantidade de não que eu tomei na vida, eu vou contar aqui para vocês. Vocês estão com pressa ou não? Pode ir. Não, deixa eu contar uma. Conta. Eu tinha acabado de voltar da Itália, dando aula num congresso enorme lá, e fui convidado para o Paulista, de urologia, para o Paulista. Colocaram meu nome, inscrição, passagem, etc. Assim que eu cheguei, na verdade, uma semana antes, me ligaram ao Auros. Infelizmente, a gente vai ter que desconvidar você. Por que? Eu não entendi. Você não é de São Paulo. Tudo bem. Mas eu posso dar tua aula? Vou apresentar teu trabalho, tuas cirurgias, tudo. Falei, não, fica à vontade. Dei minha aula para ele. Ainda bem que era um cara super decente, o Dr. Stênio. Ele apresentou a aula toda e no final ele contou essa história. Ele falou, olha, essa aula é do Auros, todo o trabalho aqui é dele, ele está sentado aqui na primeira cadeira. Ele só não pôde porque ele foi desconvidado. Então até ficou. Só não, que é triste. Isso é triste. E uma realidade que você acha que isso me desestimula? Pelo contrário. Eu fiquei feliz da vida olhando para a plateia e vendo o nosso potencial, que eu tinha acabado de voltar da Itália e a mediocridade dos organizadores, de alguns, entendeu? A mediocridade, quando investida de algum poder, não perdoa a inteligência. Metam isso na cabeça. Conclua? Não, então, todos esses momentos, na verdade, me serviram foi de estímulo. Serviu de estímulo para vencer. E hoje, com tranquilidade, você engrossa o couro. Engrossa o couro, exatamente. Você leva com tranquilidade hoje em dia uma situação dessa. Bom, vou contar aqui, como é que está o tempo aí de vocês? Eu estou ficando com fome, mas tudo bem, já estou acostumado a ficar com fome mesmo. Bom, eu tenho um projeto aqui, na verdade não é mais projeto, é fato, é protótipo, vocês sabem qual é a principal causa de morte em gente jovem no mundo inteiro? A principal causa de morte, pessoas com menos de 45 anos de idade, é trauma. E dentro do trauma, o principal determinante de morbidade e mortalidade é trauma de crânio. Muito bem. Vocês sabem qual é a principal causa de trauma de crânio no Piauí? Moto. Eu tenho um projeto que apareceu novamente, e depois, se quiserem, eu conto a história do projeto, que é o seguinte, eu consegui dar um jeito de que a moto do cara não funcione se o cara não tiver de capacete. Ele tira o capacete e a moto desliga, e ela só torna a ligar se o cara botar o capacete. Se ele não botar o capacete, ela não liga, não tem jeito. Tá? Muito bem. Eu achei, quando eu vi o negócio, isso foi uma ideia, aí foi um projeto, deu certo, deu errado. Primeiro, reconhecimento facial. Ok, reconhecimento facial, mas se o cara está aqui na moto e olha para lá, para ver se vem carro ou não vem, a moto liga. Não dá. Depois, não, um sensor no capacete. Tá, mas se eu botar uma melancia dentro do capacete, botar o capacete no braço, ele vai acionar e não vai. Então, isso foram anos e anos e anos até que chegou o fato. Hoje nós temos uma moto que só funciona se você tiver o capacete. Tem empresas que já estão interessadas nisso, a Honda manifestou interesse e tal, para. E aí, teve uma época que eu estava com, assim que o protótipo ficou pronto, eu levei para o ministro da Saúde do Brasil. Eu tinha um certo acesso, porque eu conhecia a esposa dele, e ele, o Daniel, tudo bem, pega a moto, coloca a moto num caminhão, leva a moto para Brasília, chega para o ministro marca com a gente às 10 da manhã e nos atende às 8 da noite. E eu fui lá mostrar, todo entusiasmado, mostrar terno e gravata, no dia inteirinho, fui mostrar para o ministro da Saúde. Olha aqui, que coisa sensacional, você vai reduzir em 80% dos pacientes que são internados no HUT por trauma de crânio acidente de moto não estão usando capacete. Significa que se você botar o capacete em todo mundo, você reduz a demanda do HUT em 80%. Muito bem. O cara era médico. Eu mostrei o negócio. Sabe o que ele me disse? Muito legal o seu projeto, mas não dá para usar isso no Brasil, senão, como é que eu vou ver meus eleitores se eles estão todos de capacete? É sério. Eu escutei isso do ministro da Saúde, Marcelo Castro. Nossa Senhora. Conterrâneo. Além de tudo, conterrâneo. Piauiense. Pois é. Muito bem. Um ano depois, eu levei isso para o prefeito de Teresina. Foi um sábado de manhã na prefeitura com a moto lá, trouxe a moto de Brasília, levei a moto para o prefeito de Teresina. E mostrei, está aqui. Quer esvaziar o HUT?
Quer diminuir o custo do HUT em 11 milhões de reais por ano? Está aqui o jeito. Só um detalhe. Sabe quanto o estado de Pernambuco gastou com traumatismo craniano por acidente de moto no ano de 2016? 1 bilhão de reais. 1 bilhão. Vocês sabem quanto o HUT gasta anualmente com acidentado de moto para tratar intra-hospitalar paciente com acidente de moto? 18 milhões de reais. Eu tenho todas essas coisas, passei 10 anos trabalhando no HUT e fazendo essas estatísticas. Peguei a moto, peguei o capacete, levei para o prefeito ver. Rapaz, olha aqui, me ajude a levar isso aqui para a nível federal, vamos fazer um projeto piloto em Teresina e tal. Sabe o que o cara disse? Muito interessante seu projeto, mas não dá voto. Não dá voto. Eu escutei isso dentro da prefeitura de Teresina, do seu Firmino Filho, eu falo isso para ele, olhando para a cara dele aqui, se ele tiver. Não depende dele, não preciso dele, nem do Marcelo Castro. Já briguei com os dois, então não tem problema nenhum. Vocês acham que eu joguei a moto dentro do Rio Parnaíba? Não. Não. Outra coisa, quando eu era... Bom, eu vou contar depois. Então tem que inovar, não adianta você investir em tecnologia antiga, o papel aceita tudo, maquete é lindo, então você vai, não, eu vou acabar o curso de medicina, eu vou fazer um hospital, tal, não sei o que, achando que você quebrar é 102%. Tá? Nenhum hospital em Teresina hoje, aqui eu vou abrir um parêntese, o primeiro hospital privado desta cidade pertenceu ao meu avô, foi ele quem fez o primeiro hospital privado daqui. Então eu convivo com medicina privada desde que eu nasci, eu literalmente nasci lá dentro. E vou dizer uma coisa para vocês, hospitais em Teresina estão todos deficitários, todos. Inclusive os hospitais filantrópicos, como o São Marcos, por exemplo, que não paga um pingo de imposto. Estão todos deficitários. Por quê? Porque o custo da medicina é alto demais. E medicina de qualidade é mais cara ainda. E ninguém quer pagar. Tá? Então vejam, eu não sei se vocês lembram, esse é o antigo hospital HTI, que na época em que eu preparei essa aula estava fechado. Quebrou. Ok? E não foi por falta de gestão, não. Foi porque o hospital é um negócio ruim mesmo hoje. Então você tem que pensar fora da caixa. Tá? E também não acho que diploma de medicina é um título de capitalização. Ah, não, me formei em medicina, pronto, o bicho vai render lá 8 mil reais por mês e eu vou pagar minhas contas, minha conta de luz, gasolina e água, é comida. Não vai. Se você não trabalhar, não for, você não vai. Tá? Ok? Hospital de Terapia Intensiva, eu acompanhei a construção disso aqui, eu estive presente no dia da inauguração, eu assisti aulas e eu estive lá depois para tirar uma foto dele fechado para colocar nessa aula. Ok? Então, não adianta pensar atrasado, você tem que pensar no futuro. Ou você constrói o futuro, ou alguém constrói para você. Muito bem. Você tem que perceber as oportunidades. Mas para perceber as oportunidades, meu amigo, você tem que conhecer o mercado, o problema e a solução. Não adianta só ficar criticando quem faz ou tentando criticar a realidade, se queixando da realidade. Procure as imperfeições para sanar. Por que o Auros inventou esse negócio de fazer modelo tridimensional de tumor renal para operar? Porque era difícil operar, porque tinha morbidade, porque complicava, porque perdia sangue, porque comprometia o rim. E porque ele percebeu que era possível tirar o tumor deixando o rim. Quando nós éramos estudantes de medicina e nós estudamos cirurgia pelo Seibiston, o tratamento na maioria dos tumores renais era abre e arranca o rim fora. Era ou não era? Você coloca gelo dentro ainda, faz um coquetel. Ok? Era isso. Aí o cara vai e diz... Na minha residência, isso foi muito tempo atrás. Eu terminei residência de urologia em 2010, 2011. Então, na minha residência, o meu professor, ele abria, colocava gelo, resfriava o rim todo, depois de uns 10, 15 minutos, abria, tirava o tumor. Outro dia, a cirurgia robótica existia desde 2001. A laparoscopia para rim, a primeira, foi em 91. E que eu jantei agora em Moscou com o cara que inventou a primeira laparoscopia. Eu debati exatamente, que fez a primeira nefroreterectomia, ele me deu um livro fotografado, depois eu tenho uma foto. Vocês já imaginaram o que esse cara deve ter escutado quando disse que ia fazer um pneu no peritônio, botar a barriga do cara desse tamanho, para meter uma câmera de filmar lá dentro? Você imaginaram o que esse cara escutou? O que tu escutou quando tu chegou e disse assim, não, eu vou botar fazer esse negócio aqui, eu vou pegar uma tomografia, reconstruir e vou operar o cara com óculos tridimensional para...
Eu tenho certeza que é louco, é isso. E outra coisa, no Esse cara Brasil... fica pintando a tomografia. Não, e outra coisa, no Brasil, sucesso é ofensa pessoal. Eu tenho certeza que você arranjou um monte de inimigo, um monte de gente para falar mal de você. O Auro se acha. 2 processos no CRM por médico. O Auro se acha. Não, ele se acha foda. Ele isso e aquilo. Vamos fazer o que eu tenho tá fazendo, seus porra. É isso que a gente tem que responder, eu não é? Finalmente é isso. Ora, entendeu? Muito bem. Então, Não faça isso, trate todo mundo bem. trate todo mundo bem. Meu amigo. Rapaz, é a coisa que... Exatamente. O segredo do sucesso é esse. Qual é o segredo da felicidade? Manter a felicidade em segredo. Exatamente. Então, procure as imperfeições para sanar. Mas você só consegue perceber uma imperfeição quando você conhece muito bem o objeto. Vou dar um exemplo para vocês. Já ouviram falar aqui em classificação de diamante? Diamante é formado por carbono puro e quando você tem inclusões de carbono dentro do diamante, ele perde loucamente o seu valor. Muito bem. Como é que um cara consegue perceber um diamante com uma inclusão de carbono? É treinando. Essa semana eu recebi, aliás, hoje, olha o que aconteceu comigo hoje. Eu não tinha planejado isso para falar aqui não. Estou lembrando aqui agora. Hoje foi no meu consultório uma senhora cuja mãe tem 84 anos de idade e em dezembro de 2018 teve segundo ela, um apagão e uma crise epilética focal. Teve um apagão e uma crise epilética focal, fez uma tomografia, tinha uma lesão hiperdensa, fez uma ressonância, tinha uma lesão hiperdensa, captante de contraste com edema perilesional. Os caras disseram, tumor. Beleza. Aí tal, ninguém quis operar, a mulher tem 84 anos, muito bem, depois recuperou completamente, falando, mexendo nas 4 patas, tudo beleza. E aí, não, vamos fazer uma nova ressonância. Aí fez uma ressonância, viu um tumor. E a mulher me procurou no consultório e levou hoje uma tomografia feita anteontem. Uma tomografia. Na tomografia, o que tinha? Nada. Não tinha nada. Só tinha encefalomalácia, só tinha cicatriz cerebral. Sabe o que era? Sangramento. Aí, eu pedi uma ressonância que mostrava os pontos onde eu consigo perceber hemosiderina. E qual foi a conclusão? Eu soube hoje de tarde. Tem um monte de ponto de hemosiderina no cérebro da mulher inteiro. Quer dizer, ela tem uma doença chamada angiopatia amiloide. Então, sangra um pouquinho aqui, sangra um pouquinho ali, até um belo dia que faz um sangramento com repercussão clínica. Aí faz a imagem, você não pensa nisso, só vê o sangramento ativo, você tumor. E não era. Só com um detalhe. Você sabe por que ela foi falar comigo? Porque tinham proposto uma biópsia para ela. Agora, o cara que ia fazer a biópsia, quando ligar para ela, disse, nós estamos prontos, vem fazer a biópsia. Eu vou dizer, não, eu fui lá no doutor Daniel e ele disse que não era tumor, não era sangramento. Vocês acham que o cara vai falar bem de mim? Saiam da zona de conforto e aprendam a enfrentar risco. Tá? Bom, isso aqui, seja bom no que você faz, porque não adianta você querer empreender se você não tem credibilidade. O primeiro degrau do bom empreendedor é a credibilidade. Eu duvido que vocês vão encontrar o Aulus propondo uma solução mágica para uma cirurgia de hernia de disco cervical. Por quê? Porque ele não faz isso. Então, seja bom no que você faz, limite o seu ambiente de ação e tenha credibilidade. Sem credibilidade, vocês não vão para lugar nenhum. Me interrompa na hora que você quiser. Eu me empolgo com essas coisas. E vou dizer de novo, seja bom no que você faz, conquiste o respeito dos outros e tenha credibilidade. Use a sua vaidade a seu favor. Qual é o sentimento mais importante que existe na alma humana? Qual é o sentimento mais forte? É o amor. Foi por amor que alguém levou outro para a lua? Hein? Foi por amor que os caras foram lá, na Apolo 3, Apolo 14, lá, aquele negócio que vai dar a volta em torno da Lua para voltar para o Brasil. Foi por amor, foi? Alexandre o Grande tomou lá a Europa toda, chegou na Ásia, por quê? Por amor? Tinha uma rapariga lá do outro lado que ele foi atrás? Não! Todas as grandes conquistas do mundo foram motivadas pela vaidade. Só que a vaidade tem dois lados. O lado ruim e o lado bom. Tá? Usem a vaidade a favor de vocês. Vocês não precisam ficar sendo gabando de nada. Mas usem a vaidade a favor de vocês. A vaidade é a coisa mais forte que existe dentro da humanidade.
Nenhuma grande conquista, nenhuma grande guerra, nenhuma descoberta científica, nenhum feito, nenhuma inovação foi feita por amor. Foi tudo feito por vaidade. Quem discorda, senta em casa, no vaso sanitário, com o acolchoadinho, e vai pensar. Antes das pernas ficarem doentes, vocês vão ver que eu tenho razão. Tá? O motor da inovação é a vaidade. Depois você pode acrescentar amor, aí você se apaixona pelo negócio, aí tudo, outra coisa. Tá? Acredite no que você oferece. Se você não acreditar no que você oferece, ninguém vai acreditar. Tá? Procure gerar riqueza. Tá? Todo mundo nasce pobre. Pobreza é o estado natural da existência humana. Você nasce pobre e você só enriquece se você empreender. Tá? Tente agregar valor às outras pessoas. Tente ajudar a vida das outras pessoas. Agora eu vou contar aqui outro projeto meu que aconteceu, um negócio inesperado essa semana. Semana passada. Quando eu era residente, gente, são 8h30. Se quiserem, a gente para aqui. Eu estou de boa aqui, a fome já passou. Quando eu era residente, a gente tinha e tem ainda que prestar conta com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia das cirurgias que você faz. Então você tem que catalogar aquilo, eu imagino que na urologia também, né? Tem necessidade. Mas na neurocirurgia tem. Então, se você quer ter um título da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, você tem que prestar conta para a sociedade de todas as cirurgias que você faz, catalogá-las. Eu não sabia disso. Então, foi um bafafá danado para conseguir sistematizar isso tudo. E daí surgiu a ideia de criar um banco de dados. E eu comecei a trabalhar nesse banco de dados em 2003, quando eu comecei a residência. Muito bem. E esse banco de dados evoluiu, até que hoje virou um aplicativo chamado Braineurism, que já está patenteado. E partiu do princípio de que todos os meus colegas neurocirurgiões que operam muito aneurisma são extremamente bagunçados, porque o cara não tem tempo de se organizar, porque organizar suas coisas dá trabalho. Então eu criei um aplicativo em que o cara, em 30 segundos, ele consegue cadastrar todas as informações importantes de uma cirurgia de aneurisma ali, para ele ter a casuística dele na mão, complicações, tipo de anestesia, quantos materiais usou e tudo tal, parará. E tem 5 anos que eu frequento o congresso da SOPES, Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Neurovascular, e levo o diabo do aplicativo. Todo mundo acha legal, mas então, até que, semana passada, veio um professor da USP de Ribeirão Preto, doutor Daniel Abud, operar um caso enrolado aqui comigo. E o cara me telefona lá de Ribeirão Preto e diz assim: Daniel, nós aqui na USP estamos precisando daquela sua solução. Nós chegamos à conclusão de que estamos com o serviço completamente bagunçado, porque a gente não consegue sistematizar a coleta de informação, então eu não consigo fazer trabalho. Então, percebam a oportunidade lá na frente e sejam competentes para fazer. Por que as pessoas, mas isso aí tal, onde é que você encontrou? Em lugar nenhum, não tem nenhum aplicativo igual, porque para ter um aplicativo igual, você tem que ter conhecimento neurocirúrgico, operar muito aneurisma, conhecer tudo que acontece na cirurgia de aneurisma e ter saco e algum conhecimento de informática para fazer o negócio. Não é muito fácil encontrar isso. Ok, fui lá, fiz, o negócio está funcionando, sendo usado na USP de Ribeirão Preto, desde a semana passada. E não fui eu que fui lá na USP levar o negócio e esfregar na cara deles. O cara veio falar com a gente. Então, percebam agregue valor, porque as trocas são completamente voluntárias. Essa é a frase. Eu vivo mais ou menos, hoje não, mas até 2015, eu vivi mais ou menos parecido com o que o meu chefe da neurocirurgia aqui em Teresina, professor Reinaldo Mendes, professor de alguns de vocês, mais ou menos como ele vivia. Não se iludam, vocês não vão viver como médicos, como eu e o August vivemos. Esqueçam. A velocidade de mudança disso está muito grande. Você concorda ou você discorda? Sem dúvida. Sem dúvida. O próprio HTI foi comprado por um grupo chamado Apvida. Você nivela muito por baixo a remuneração médica. Tinha uma clínica muito interessante aqui em Teresina, chamada Imagem Plena, que tinha um pagamento diferenciado para os profissionais. Acabou de ser vendido para o Grupo Pátria, e a primeira mensagem para os radiologistas que trabalham lá: olha, a remuneração de vocês vai cair drasticamente por exame. Então, esse conhecimento, na verdade, essa pesquisa e busca de estar atualizado com inovações, com tudo isso, de
te faz até ter escolhas mais seguras no futuro. A medicina está mudando muito, muitas profissões, isso a gente fala em vários encontros, que hoje existem, não é que vão deixar de existir, mas vão mudar completamente. Deep Learning, inteligência artificial, tudo isso essas palavras estão fazendo parte do nosso dia a dia de 2 anos para cá, cada vez mais. Patologia não vai deixar de existir, o bom patologista vai sempre estar lá, mas é apenas um padrão de imagem que se repete. Então a inteligência artificial substitui grande parte do trabalho. Radiologia, da mesma forma. O raciocínio clínico também. Já existe na China uma maquininha que você vai lá, responde algumas perguntas, ele te dá o diagnóstico, você sai da própria máquina, entra na parte de trás da máquina, pega o remédio e vai embora. Entendeu? Então o trabalho repetitivo vai ser substituído, isso é um fato. Então, se você não tiver criatividade, se você não tiver uma formação que te permita transitar por várias áreas, como o próprio Daniel falou, medicina, neurocirurgia, informática, essa criatividade e esse desejo de inovar. Então, o profissional da manhã vai ter que ter não só uma habilidade específica, vai ter que conseguir mesclar várias habilidades e várias vivências e conseguir também conviver com profissionais de outras áreas. O médico da geração passada só sabia medicina, só sabia conversar sobre medicina. O Daniel tem parceiro da informática, tem parceiro de diversas outras áreas, ele usa tudo isso, o conhecimento médico dele, agrega as habilidades individuais de cada um para criar uma solução, entendeu? Então, hoje, a medicina é pouco. Conhecimento não é mais necessário. O conhecimento você tem aqui, no celular. Quem teve dúvida, você busca. Você não precisa decorar, memorizar. Isso é idiota. Sempre achei isso. Tanto que eu quase desisto da medicina no meu primeiro ano de medicina. Eu também. Todo mundo. Eu achei extremamente burro as aulas de anatomia. Eu achava que eu estava ficando cada vez mais imbecil. Eu também. Eu falei, vou desistir. E não só uma vez, várias vezes, durante um curso, durante as escolhas que você faz depois. Mas, graças a esse senso crítico, que você consegue exatamente sair da manada que está indo para buscar outras direções. Tem um aluno, que eu não vou falar o nome, mas está me ouvindo, que o pai dele ligou para o meu pai e falou: o filho de um grande amigo meu está dizendo que vai desistir do curso de medicina. Eu falei: manda conversar comigo. E fiquei exatamente pensando assim: coitado, isso aí, um cara limitado, não sei. Você já começa a imaginar mil e uma coisas. Quando chegou um cara extremamente diferenciado, que fazia cursos de empreendedorismo desde os 10, 12 anos, ganha alguns prêmios, inclusive nessa região. A primeira coisa que eu falei para ele: cara, graças a Deus, continue desse jeito, faça a sua formação, que é fundamental, e nunca abandone essas suas outras habilidades, que vão servir no futuro. Então, assim, na verdade, ao invés de, se fosse outro profissional, iria falar o seguinte: olha, desista do teu curso, vá fazer qualquer outra coisa, informática. Não. Continue no seu curso, eu acho que é um curso importante, você gosta, se entrou naquilo é porque você tinha alguma habilidade para aquilo, e agregue tudo que você puder a esse curso de medicina, mais na frente você vai utilizar essa habilidade com todas as outras que você tem para se diferenciar no mercado. Lógico. O mercado precisa disso, daquele japonesinho que você gostou. Sim, claro. Entendeu? Mas, veja, o mercado é extremo. Gente, não se iludam. Não criem ilusões. A pior coisa que existe no mundo é a ilusão, tá? A realidade, ela cobra um preço caro, tá? Não se iludam, porque a ilusão, ela te solapa. Não criem. Então, mas a medicina é um sacerdócio. Não, burro quem pensa, burro quem acredita. Outra coisa, seja vaidoso do ponto de você sabe reconhecer suas habilidades, seus potenciais. Mas assim, não ache nunca, mas seja humilde. Não ache nunca que você é o melhor, que você porque sempre vai ter alguém melhor do que você. E essa humildade que vai te fazer trabalhar todo dia, criar queratina na bunda, como ele falou, para perseguir teu ideal. A partir do momento que você... E as grandes complicações que eu tive na cirurgia, que graças a Deus foram poucas, é exatamente quando você acha que é o melhor, e está seguro daquele procedimento. Eu também. Aí você leva uma rasteira, então todo dia. A cirurgia é um exercício de humildade. Da mesma forma, por exemplo, sair daqui de Teresina para um
no ecossistema maior tipo São Paulo. É mais ainda, você é um Zé ninguém quando você chega lá. Você é um ilustre desconhecido quando vai como estudante. Hoje o Daniel vai voltar para São Paulo em outra situação, mas quando ele saiu, mesmo assim, ele chegando lá, tem milhões de caras extremamente competentes que ele vai ter que ralar novamente para poder se destacar. Claro. Vejam, é o primeiro erro da cirurgia. Cantar vitória antes do tempo. Nunca façam isso. Nunca! Todas as vezes que eu me ferrei em cirurgia, eu cantei vitória antes do tempo. Todas! E todas as vezes que eu cantei vitória antes do tempo, eu me ferrei. Todas. Ah, a cirurgia vai ser fácil. Não existe cirurgia que será fácil. Pode até existir cirurgia que foi fácil, mas nunca que será fácil. Outra coisa, vocês sabiam que hoje, inteligência artificial, que aprende a cada laudo que dá, já lauda melhor eletrocardiograma do que a média dos especialistas em eletrocardiograma no mundo? Vocês sabiam que ressonância magnética de coração, e por que ressonância magnética de coração? Porque é a mais complicada que tem, porque o bicho está se mexendo o tempo todo. Para você fazer. O cérebro fica lá quieto, você faz a ressonância e o cérebro está lá quietinho. O coração, a porra do negócio fica batendo, entrando sangue, saindo sangue. Então, é o negócio mais difícil que tem para você laudar em ressonância magnética. Inteligência artificial lauda melhor. Em 10 anos, acabou a profissão de radiologista como meio de vida. Você vai ter grandes radiologistas que vão inclusive, aperfeiçoar a inteligência artificial. Mas esqueçam o cara que vai passar o dia inteirinho olhando as chapas lá e dando laudo. Esqueçam isso. Tá? Vocês não vão viver como nós vivemos. Eu hoje não vivo como o doutor Reinaldo, como o doutor Sebastião Guzmão, ou como o doutor Alexandre Gianetti viveu quando tinha minha idade. Ou você se adapta a isso, ou você se submete a um monte de coisas que são inacreditáveis. Olha, nos últimos 5 anos, especialmente nos últimos 3, eu passei por situações que são inacreditáveis. Inacreditáveis. As coisas mais loucas que você puder imaginar, eu passei por isso. Por quê? Porque eu tinha que empreender, eu tinha que fazer alguma coisa, porque daqui a 2, 3 anos eu quero estar colhendo o resultado disso. Então, meus caros, se vocês não vão viver como a gente viveu e como a gente vive, vocês têm que se preparar. Tá? Então, para se preparar, vocês têm que conhecer a realidade, não se iludam, que a ilusão cobra caro, tá? Vocês têm que ler e estudar outras coisas. A saúde é um direito garantido pelo Estado. Tá, e quem prende o Estado? Hã? Morreu por falta de assistência, quem prende o Estado? Essa é a realidade, tá? Outra coisa, saúde custa caro, saúde é um bem, tá? Conheça o mercado, conheça as tendências, conheça as necessidades locais, conheça os desejos locais, saiba o seu valor, saiba o seu preço. Eu tô fechando uma parceria agora com o Estado do Pará e com o Estado, eu já fechei com a Prefeitura Municipal de São Paulo para o BestMed. BestMed, que eu tenho ele, foi o primeiro que eu chamei para fazer parte do corpo clínico do BestMed, dos professores do BestMed, foi o Alves. Eu estou fechando agora uma parceria com a Secretaria de Saúde do Estado do Pará e a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Tá certo? Essas mesmas aulas foram ignoradas, esnobadas pela Unimed de Floriano. Quando eu cheguei em Teresina, todo entusiasmado, aí eu tinha uns parentes lá em Floriano, aí liguei, rapaz, eu estou aqui com o curso, quero dar o curso aqui, mostrar para vocês e tal. Esse curso, que a Secretaria Estadual de Saúde do Pará e a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo estão fazendo um contrato comigo, foi ignorado pelos médicos de Floriano. Tinha 7 pessoas na aula. Por isso eu desisti? Não, eu sabia o valor que o negócio tinha. Outra coisa, olha aqui, isso aqui é um negócio importante. Muita gente faz o tal do empreendedorismo da sobrevivência, ou empreende ou morre de fome. O médico ainda não precisa disso. Ele ainda consegue se sustentar com a medicina, mas pega o excedente e investe em empreendedorismo. Tá? Você tem realmente que ter capacidade de investir, você tem que ter tolerância a risco, a incerteza, você tem que conhecer, é lógico, isso depende do seu senso de oportunidade, você tem que ter muito controle emocional, estabelecer o seu campo de ação. Eu tentei investir em outras coisas também, tá? Eu passei um tempo investindo em construção civil, olha.
Tem uma época que eu tinha 10 apartamentos comprados na planta. Me arrebentei completamente. Desses 10, 6 eram de construtora que quebraram. Está lá os esqueletos do prédio até hoje. Aí é porque o mercado imobiliário está errado? Não! É porque eu fui burro. Eu fui me meter a fazer um negócio que eu nunca tinha visto na vida. Vai dar errado. Tá? Então, assim, só tem duas coisas que eu acho que faço com alguma qualidade. Dar aula e operar. Então vamos investir nisso e vamos transformar isso em alguma coisa que nos gere. Isso aqui depois eu conto para vocês. Estabeleça o seu campo de ação, saiba o que você não sabe fazer, o que você não sabe caia fora. Quando você não consegue fazer o computador funcionar como você quer também é um negócio horrível. Bom, o aplicativo lá, o negócio do anjo da guarda. Saiba qual é o seu limite, estabeleça os seus diferenciais, conheça-se. Senão você não vai para lugar nenhum. Esteja preparado para mudança imprevista, tá? E outra coisa, esteja preparado para o fracasso. Nenhum vitorioso venceu sem fracassar muitas vezes. Quantos fracassos você teve antes de ter o primeiro sucesso? Não dá para contar. Não dá para contar. Tá? Eu não desisti dos projetos, mas tomei muito na cara. Muito. Tá? Aprenda a gerir dinheiro. Nós não estudamos isso, nós somos ignorantes financeiros. Eu fui um ignorante financeiro até uns 5 anos atrás, 4 anos atrás. Perdi muito dinheiro porque fui burro. Tá? Invista o excedente, dedique tempo ao seu negócio. Ofereça o que é demandado. Avalie os investimentos tradicionais, procure novas especialidades e corra o ônus do risco para ter o bônus do pioneirismo. Crie uma nova demanda. Vem cá, havia demanda por smartphone antes daquele maluco inventar o iPhone? Não tinha demanda, o cara criou a demanda, pô. Isso é inovar. Tá? Então comecem a pensar nisso. Telemedicina e telesaúde. Comecem a pensar nisso. Dispositivos wearables, que são os dispositivos que você usa na mão, no pé, no braço, no dedo, para manter o controle. Isso é futuro. Tá? Vejam o crescente dos wearables. Impressões 3D. Aqui. Nenhuma dessas fotos foram o Wallace que me deu. Mas ele está lá na referência desse livrinho aqui, ó. Arrepio todo, ó. Arrepio até a barba aqui. Eu fobando, eu tenho orgulho dos meus amigos. Né? Então tá aqui, ó. Isso é o futuro. Resolver problemas que os outros têm e não sabem como resolver. E muitas vezes não percebem que tem o problema. Diagnostiquem o problema. Antes que eles percebam. Chegue para ele com a solução. Quando você chegar com a solução, ele vai perceber que tem um problema. Tá? Vejam. A imensidão de aplicativo que existe hoje para a medicina. Questão de realidade virtual. A galera está usando a realidade virtual para fazer transmissão de ensino. Ok, isso aqui a gente já faz. Mas recuperação de vítima de AVC, você engana o cérebro do cara com realidade virtual. Nós temos um aplicativo para tratar estrabismo. Com um óculos de realidade virtual, não tem fisioterapia. Então, um joguinho, ele vai seguindo e vai tratando estrabismo. Isso não existia. Alguém tem que ter a ideia para fazer isso, mas você só pode ter a ideia se você tem conhecimento na área. Tá? Então, alívio de paciente em dor crônica. O cara está lá com dor crônica, tomando morfina, bomba de morfina, não sei o que, aí você bota um óculos de realidade virtual, pergunta pro cara, o que você... Se você fosse um super-herói, qual superpoder que você queria ter? Eu queria voar. Então o cara vai lá e coloca um negócio aqui na realidade virtual como se o cara estivesse voando e tal, e ele esquece da dor. Isso tem resultado comprovado. Tá? Acadêmico e médico experimentando as sensações da senectude. O cara que é geriatra, ele tem a obrigação de saber como é que o velho se sente. Por que o velho cai? Porque ele não tem equilíbrio e não enxerga. Então vamos ver, eu quero saber agora como é que o velho enxerga. Coloca um óculos de realidade virtual, ele vai mostrar para você como é que o velho enxerga. Então você vai entender onde estão as dificuldades. Tá? Fazendo os pacientes se sentir em casa. O teu preço, ele é dado pela satisfação dos teus clientes.
e não pelo esforço que você demanda. Vamos, computador. Bom, vamos terminar isso. Invista o máximo que você puder em você mesmo, seja o melhor médico que você pode ser. Você jamais será um empreendedor de sucesso na medicina se você não for um excelente médico. Não tem meio, mais ou menos, ou você é excelente ou não vai dar errado. Tá? Preocupe-se com o empreendedorismo, mas priorize sua formação. Você vai poder empreender em qualquer momento da sua vida. Você só vai poder estudar medicina agora. Ninguém aprende medicina depois de 40 anos de idade. Eu conheço 1 ou 2 ou 3 casos, mas isso são raríssimos. Tá? Você tem a oportunidade de aprender gestão ao longo do processo. Não repita erros catalogados. Conheça os acertos dos caras, vá atrás dos erros. Ninguém publica erro. Vá atrás dos erros. Evite os erros previsíveis. Não negligencie a epidemiologia, o essencial, o mercado. Não sucumba a ilusões. Não crie ilusão. Porque a realidade é dura, especialmente com quem se ilude. Tá? Respeite o seu tempo, senão ele não te respeitará. Ou vocês respeitam o tempo. Façam a coisa da maneira mais eficiente. Respeitem a idade de vocês, ou vocês vão envelhecer e nem o tempo, nem a idade, nem o corpo, nem a sociedade vão respeitar vocês. Evite a procrastinação de prioridade. A prioridade de hoje, faça hoje, porque amanhã vai ter a prioridade de amanhã. Amanhã aparecerão outras. Vejam bem. E essa é a placa, essa é a frase que está na minha placa do Dom Barreto. Tem lá os concludentes do ano, lá tal. Quem vem depois e não supera, não iguala. A responsabilidade agora é de vocês. Eu e o Auro fizemos a nossa parte. Eu, sinceramente, estou saciado de cirurgia. Se eu puder, aos 40 anos eu não dependerei da minha mão, tá? Aos 40 anos de idade, as minhas contas básicas não serão pagas pela minha medicina. Porque eu estou investindo nisso há 20 anos. Agora, vocês têm que fazer mais. Eu fiz a minha parte. O Auro fez a parte dele. Deu o exemplo. Gente, nós estamos falando aqui de um cara que foi convidado pela Universidade de Leipzig para sair do Piauí e dar aula lá. E operar lá e formar pessoas, cirurgiões europeus, japoneses, americanos. Onde o cara se formou? Na Universidade Federal do Piauí, pô. Se o Auro fez isso, vocês podem fazer. É muito mais fácil para vocês do que foi para ele. Para ele era muito mais difícil. Para mim foi muito mais difícil. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado por estar até essa hora aqui, escutando a brilhante palestra, mesmo redonda aqui dos doutores. Eu queria saber se alguém tinha alguma pergunta, primeiramente. Vai ser cerveja, né? Essa é a pergunta. Eu tenho. Então vai. Eu queria saber se vocês veem futuro empreendedor